Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu vou trazer para você 8 dicas para você arrasar quando você for expressar suas ideias, quando você for passar alguma mensagem, quando você for falar em público, seja um público de uma pessoa, duas, três, 5.000, presencial, online, não importa. As técnicas que eu vou trazer são validadas pela psicologia e pela neurociência. É praticamente um passo a passo, um mapa para você arrasar. Detalhe, essas técnicas servem tanto para o mundo corporativo, quanto, sei lá, para a igreja, no 1 a 1, na sua vida pessoal. Essas técnicas são para você ter um efeito uau na sua comunicação. Então, bora para a técnica número 1. Significado. Nada é o que é até você atribuir um significado. Falar em público é o quê? Nossa, se não falar em público é péssimo, me dá uma tremedeira, vou ser julgado. Ou falar em público é uma oportunidade de você levar sua mensagem, uma oportunidade de você impactar, uma oportunidade de impactar a sua carreira, de impactar o seu posicionamento, de ser reconhecido. Tome cuidado com o significado que você atribui a ter que falar diante de um público, porque é sim uma oportunidade. Se você der um significado negativo, isso vai impactar negativamente na sua confiança. Ou seja, você vai se sentir inseguro. Falar em público é uma oportunidade de ser visto e de contribuir, de ser reconhecido, de agregar valor. É para o outro e é para você. Eu pergunto para você, quantas oportunidades você já perdeu ao longo da sua vida por não falar diante de um público ou por falar, mas não falar bem? Então, como é que eu faço para falar e falar bem? Vamos para a técnica número 2. Conheça o seu público antes. Quando você conhece o seu público, você consegue direcionar a sua comunicação, você direciona os seus exemplos, você direciona as histórias que você vai contar, você direciona a construção dos seus slides, se você vai usar algum recurso audiovisual, sim ou não, vai passar algum vídeo, sim ou não, vai usar alguma música, sim ou não, qual. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal aqui, você tá perdendo tempo, porque, ó, já postei conteúdo sobre músicas para você utilizar, já postei conteúdo sobre erros de oratória, então se inscreva aqui, seja super bem-vindo, toca no sininho, porque daí o YouTube te avisa quando tiver episódio novo no ar. Falando em conhecer o público, eu me lembro de uma história bem recente, na verdade, porque é algo que se repete muito na minha carreira. Eu trabalho há muitos anos com o tema falar em público, oratória, e o bizarro disso é que antes eu morria de medo de falar em público. Eu tinha diarreia só de pensar em ter que apresentar um seminário na faculdade. Mas enfim, isso é tema para um outro episódio. Se você quiser que eu conte essa história, coloca aqui nos comentários #ContaGi. Mas eu me lembro de um tema ligado à apresentação de impacto, oratória, um treinamento que eu dou muito para adolescentes num projeto social e dou muito no ambiente corporativo. E no ambiente corporativo ainda a gente tem diferentes níveis. A gente tem a galera mais júnior, mais iniciante, a gente tem os heads, a gente tem o CEO, o CFO da vida, enfim. É o mesmo tema, é o mesmo conteúdo, só que dependendo do público que eu vou falar, toda a minha técnica ela vai ser diferente. Na verdade, toda a minha técnica não. Toda a minha apresentação vai ser diferente. A roupa, inclusive, que eu vou utilizar, se eu for palestrar para adolescente ou se eu for palestrar para executivo, é diferente. Os exemplos que eu vou utilizar, o que vai ter no slide, as imagens que vão ter nos slides, as músicas que eu vou pôr na hora de fazer uma dinâmica. Se for para adolescente, vai ser uma. Se for para a galera do mundo corporativo, é outra. Então, se você não conhecer o público, não tem como você arrasar. E ó, eu normalmente mostro os bastidores de eu montando palestra, de eu montando meus treinamentos no meu canal do Telegram. Se você ainda não tá lá, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, é só você tocar e vir participar junto comigo do canal do Telegram. Vamos para técnica número 3. Conheça o ambiente. Gi, por que é importante conhecer o ambiente? Agora há pouco eu falei sobre utilização de slides, por exemplo, ou utilização de música. Dependendo do ambiente e da estrutura que você tem lá, dá para usar slide, dependendo não. Já teve uma palestra corporativa, por exemplo, que a gente foi fazer numa convenção de final de ano. E era absolutamente ao ar livre. Tendas montadas para os funcionários, para os colaboradores, ao ar livre. Não tinha data show que iluminasse aquilo.
Você entendeu? Então, dependendo da estrutura do ambiente que você tem, você vai usar uma técnica ou você vai usar outra. Você vai usar um recurso ou você vai usar outro. Dentro do treinamento efeitual, eu inclusive mostro opções diferentes de ambiente, até da organização da sala. Dependendo da dinâmica que você vai conduzir com o público. Se é algo onde você mais fala e o público não interage tanto, o que é um erro, mas tudo bem. Eu vou fazer a sala no formato sala de aula, ou eu vou fazer a sala no formato, sei lá, espinha de peixe, ou eu vou fazer no formato meia-lua. Até isso, essa organização do ambiente muda. Então, essa terceira técnica, ela é super importante. E eu quero saber se até aqui já gerou valor para você. Comenta aqui, #valor, e deixa seu like. E bora para número 4. Treine. Treine, 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 treine. Eu digo que falar em público é igual dirigir. Eu não sei se você dirige ou não, eu sei dirigir muito bem. Há quem questione, mas tudo bem. Quando você aprende a dirigir, pelo menos no meu caso, ninguém podia conversar comigo, não podia ligar o som e o vidro tinha que ir aberto. Eu precisava do negócio estar ventilado dentro do carro. Óbvio, depois que você repete, você aprende aquela competência, aquela habilidade. Agora, falar em público é a mesma coisa. No começo, não vai ser espontâneo. Você vai ter que pensar para fazer. Até as técnicas que eu ensino, elas vão ser meio forçadas. Você vai falar, nossa, parece que não sou eu. Mas lembra que o cérebro aprende por repetição. Então, treine, 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 repete, que vai ficar automático e vai dar bom. Falando em treinar, treine da forma certa. Não adianta você treinar da forma errada. Gi, como assim treinar da forma errada? Vou te dar um exemplo. Se eu falar para você assim, não pense num coelhinho rosa. No que você pensou? Num coelhinho rosa. Se eu falar para você, não pense num Camaro amarelo. No que é que você pensou? No Camaro amarelo. O nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Então, se você treinar assim, eu não vou ficar nervoso, eu não vou esquecer de nada, mas você acha que você tá treinando, não tá. Você tá o seu próprio cérebro, você tá usando ele contra você. Então, treine, lembra que o cérebro aprende por repetição, mas treine da forma certa. Outro exemplo do lance do não é assim, ó, você não pode rir. Você tá numa situação onde você não pode rir, aí você olha pra uma pessoa e você... Aí você fala, mano, não posso rir. Aí você cai na gargalhada. Eu e minha mãe, batata pra isso acontecer, sei lá, a família se reúne pra fazer uma oração. Se eu olho pra minha mãe olha pra mim, é uma hora super séria. Gente, é gatilho da risada, Gi, mas você não valoriza a oração, super valoriza, mas sei lá o que acontece, mano. Falou, não posso rir, eu olhei pra cara da minha mãe e já era. Já aconteceu isso com você? Você tá numa situação que você não pode rir, você pensar, não posso rir, cair na gargalhada? Já aconteceu? Comenta aqui, comigo já, ou comigo nunca. Gente, comigo já aconteceu. Por quê? Porque eu dava o comando errado. Eu pensava, eu não posso rir, batata, eu ria. Então treine da forma certa. Técnica número 5. Comunicação verbal e comunicação não verbal. Aparência e postura conta para você falar bem? Conta. A forma de falar ser clara, direta, objetiva e não aquela comunicação que eu falo que é comunicação cachorrinho. Você tem cachorro? O cachorro, quando ele vai deitar, ele não deita. Ele chega a dar uma voltinha, aí ele deita. Tem comunicação que é comunicação cachorrinho, a pessoa fica dando voltas. Depende. Dar essa volta é estratégico? Vai te ajudar a alcançar o seu resultado? Vai. Ok. Não vai. É porque você tá ali dando volta, sendo prolixo. Ó, vai dar ruim, você vai ser julgado, vai passar uma imagem negativa. Não é isso que você quer, então precisa ter uma comunicação clara, assertiva e direta. Comunicação direta não tem nada a ver com ser grosso, com passar arrogância, não tem nada a ver com isso. Vou te dar 3 exemplos completamente diferentes. Pausa. Quando você tá falando e você erra, tem problema você voltar e corrigir seu erro? Não. Se eu tivesse num treinamento presencial junto com você, era isso que eu teria feito. Eu teria brincado comigo, e continuado. Então, ó, tira aí o chicote, porque falar bem não tem nada a ver com você ser perfeito. Cuidado para você não cair na ditadura da perfeição. Ser uau não tem nada a ver com ser perfeito, tá bom? Vamos aos 3 exemplos. Primeiro, Cleandro Pazinato Dias. Pensa um profissional incrível, ele dá treinamentos para grandes empresas ligadas à qualidade de vida suína. Ele treina as empresas que vão fazer todo o abatedouro lá
dos porquinhos para virar todas as comidinhas aí, para que durante a vida esses animais tenham uma qualidade de vida, para que eles não sofram em vida, eles não precisam sofrer, eles já vão morrer, entendeu? Precisa sofrer durante a vida? Essa é a missão dele. E os treinamentos dele antes eram extremamente técnicos e chatos. E hoje são completamente técnicos e uau. Por quê? Porque tudo que eu apresentei para você aqui e, óbvio, as outras técnicas que eu ensino dentro do treinamento efeitual, ele aplica. Então, o que eu quero dizer para você é que não importa o seu conteúdo, se é um conteúdo extremamente técnico ou se é um conteúdo motivacional. Tem gente que fala, mas você consegue porque o seu conteúdo é motivacional. Aonde que é motivacional? Desde quando que eu tô falando aqui é motivacional? Nada a ver. Óbvio, eu uso o método efeitual para passar uma emoção e gerar impacto na sua vida, mas não tem nada a ver com ser técnico ou ser motivacional. Se a sua comunicação está chata, você precisa melhorar. Segundo exemplo, Fabrícia, uma executiva de uma multinacional, uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa. A Fabrícia, ela veio para o UAU Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa, para participar do treinamento, porque na comunicação com o time, ela tinha uma comunicação agressiva, uma fala mais agressiva. Só que não era a intenção dela, porque ela era muito direta, ela era muito focada no resultado, só que aquilo estava sendo visto como algo ruim e estava impactando negativamente na carreira dela. O que a gente fez? A gente trabalhou a comunicação dela com o time dentro da empresa e, óbvio, na vida dela como um todo, para que ela fosse mais estratégica e assertiva. O que é ser estratégico e assertiva? A gente foca no resultado, qual resultado você quer alcançar e a gente traz tudo isso. Só que sempre sendo autêntico. Não é sobre interpretar um personagem, é sobre ser autêntico. Terceiro exemplo, Mairo Vergara, um professor de inglês maravilhoso, ele tem um curso que ele ensina inglês online, ele já mandava ver benzaço nos vídeos e ele veio também participar do treinamento efeitual, veio fazer a mentoria, porque ele queria fazer uma palestra presencial e que fosse uau! E foi eleita a melhor palestra de todo o evento, sendo que tinham mais de 60 palestrantes. Palestrante lá que já tinha feito muita palestra, que era bem famoso, e ele foi eleito a melhor palestra. Mas por que eu trouxe o exemplo do Mairo para você? Porque eu falei para você do lance da comunicação verbal e não verbal. Quando a gente fala em comunicação não verbal, a gente também está falando da nossa roupa, da nossa vestimenta. Quando o Mairo palestrou, ele palestrou de tênis, calça de moletom e camiseta. Ô, louco! Sim, esse é o estilo dele. Ele é desse jeito. Não fazia sentido nenhum eu colocar o Mairo todo engomadinho, com um blazer, um paletó, nem fala mais paletó hoje, né? É o que? Blazer? Terno? Enfim. Já entreguei minha idade, tá bom. Mas era sobre ser autêntico. A imagem que a gente queria passar era de autenticidade. Esse é o Mairo. Então analisa como é que tá a sua comunicação. Tanto a comunicação verbal como a não verbal. Técnica número 6. Recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais, eles engrandecem a sua apresentação, principalmente se ela for mais longa. Então, você usar um slide, você passar a cena de um filme, você fazer uma atividade prática, vai fazer diferença para você trazer para o público o estado de flow. Que raio é estado de flow? É quando a pessoa perde a percepção do tempo e ela fica ali vidrada com você. Ela fala, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Aquela apresentação foi para mim, foi uau. E usar de recursos audiovisuais ajuda, só que você tem que saber o jeito certo de fazer esses recursos. Inclusive, se você quiser, eu posso trazer um conteúdo atual. Tem isso aqui já no canal, mas eu posso trazer um conteúdo atual sobre recursos audiovisuais. Você gostaria de um conteúdo com esse tipo de tema? Comenta aqui recursos audiovisuais. Afinal, quem manda nesse canal é você. E se esse conteúdo de hoje aqui já estiver agregando valor para você, além de deixar o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar esse vídeo aqui a alcançar mais e mais pessoas, ajudar esse canal a crescer, porque é pura psicologia e neurociências aplicadas aí à sua comunicação. Bora para a técnica número 7. O cérebro aprende por emoção. Então, aquele tipo de fala que mantém o mesmo tipo de energia e emoção do início ao fim vai levar o público a dormir. Se você analisar esse meu próprio vídeo, em vários momentos eu fui mudando a emoção que eu passava, igual eu acabei de fazer agora, para manter a sua atenção. Então pensa, se você tivesse a oportunidade de analisar a última vez que você se apresentou, você passou emoção ou você só jogou conteúdo? Se você só jogou conteúdo,
é um erro. 8. O esquema da perfeição, a ditadura da perfeição te privando. Analise esse vídeo também. Várias vezes eu errei, fiz questão de deixar todos os erros até o para você, porque ser uau não tem nada a ver com ser perfeito. Você fazer uma apresentação, você falar bem, você levar a sua mensagem é sobre gerar valor na vida do outro e isso voltar para você. Foque no outro, foque no resultado que você quer gerar e faça acontecer. Esteja atento aos imprevistos. Os imprevistos são praticamente previstos. E como é que você vai lidar com eles de forma natural, de forma segura? Você sabe por quê? Porque você nasceu para levar sua mensagem e ter um efeito uau. Não aceite nada menos do que isso. E conte comigo na sua jornada. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!